Que momento da Espanha. Parabéns aí pelo título espanhol, viu, Marcelo Beckler? Boa tarde, meu amigo. Muito obrigado, André. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Eu que sou espanhol, né? Jurei lealdade à minha majestade, o senhor rei. E, enfim, agora pego menos fila no aeroporto. Basicamente foi o que mudou. Foi um grande título, fez muito bem para, como a gente vinha falando aqui na semana passada, né? Que esta geração da Espanha ajudou a unir mais o país. O primeiro gol foi dos. Tem um pouco de poesia nos dois gols. Foi desses protagonistas jovens, o passe do Lamine para o Nico Williams. Então, os jovens, filhos de imigrantes, negros, que dançam, que fazem esse tipo de coisa que às vezes são tão perseguidas aqui na Espanha e que quando são os espanhóis eu espero que eles abram os olhos e que permitam que outros também façam, no caso do Vinícius especificamente. E o segundo gol feito por dois grandíssimos coadjuvantes, né? Marc Cucurella cruzando para Mikel Oyarzabal marcar. Tem coisas interessantes para falar, André. É um time de 6 jogadores dos titulares que atuam no futebol espanhol, só um do Barça e só um do Real Madrid, 5 jogadores que atuam fora, e alguns deles, por exemplo, o Laporte está jogando na Arábia Saudita, o Marc Cucurella do Chelsea, Dani Olmo do Leipzig, Fabian Ruiz do Paris Saint-Germain e o Rodri do Manchester City. O time que mais cedeu os jogadores para o campeão da Europa é a Real Sociedad. A Real Sociedad, sexta colocada em La Liga, mas que nós transmitimos nessa temporada da Champions. E a temporada se fez longa demais para a Real Sociedad, mas foi um timaço da primeira fase. Para mim, foi o melhor time da primeira fase da Liga dos Campeões. 5 jogadores da Real Sociedad. Ontem, quando machucou o Rodrigo, que foi eleito o melhor jogador da Euro e que começa a ameaçar a bola de ouro do Vini, tá? A gente começa a ver em casas de apostas que ele é o segundo mais cotado, atrás do Vinícius, e tá chegando. Sim, a distância hoje está muito curta. Entra o Zubimendi e o time até melhora. Então, não é de super jogadores esse time. Não é, por exemplo, como foi de 2010, que era boa parte da base do Barcelona, com alguns jogadores do Real Madrid para ser campeão mundial, não. É um time formado por uma escola de jogo, André. A Espanha escolheu acreditar em uma forma de jogar futebol há mais de 15 anos e manteve nas boas e nas más. Porque o mais importante é manter nas más. Porque quando tá ganhando é muito fácil, né? Se você tá trocando um estilo de jogo que tá ganhando, você tem algum problema. Nas más, a Espanha escolheu manter, perdeu por muito tempo, passou 10 anos fazendo campanhas até bizarras, como foi a Copa do Mundo de 2014, mas quando voltou a ter uma boa geração, adaptou um pouco o seu jogo e podia ganhar ou perder, mas jogou bem, divertiu o seu torcedor. Diferença muito grande das finalistas. A Inglaterra só sobreviveu e a Espanha ganhou todos os jogos, venceu todas as seleções campeãs do mundo da Europa, Itália, França, Alemanha e Inglaterra. A outra campeã do mundo é ela própria. Certamente algum coletivo ela se venceu. Então, é um título merecido, bonito, deixa um bom recado para o futebol, deixa um muito bom recado que acreditar em uma forma de jogar dá resultado no longo prazo. De vez em quando você pode perder, mas no longo prazo você consegue entender mais por que você está ganhando, por que você está perdendo e fazer ajustes. É muito melhor do que queimar a casa e começar do zero o tempo inteiro, como, por exemplo, faz a seleção brasileira. Então, não é que todo mundo deve seguir o que a Espanha está fazendo, mas ela achou um jeito dela de competir. Até 2008, a Espanha tinha uma Euro. De 2008 para cá, ela tem 4 Euros, é a maior vencedora e ainda tem uma Copa do Mundo. E eu acho que esse é o principal detalhe que acho que a gente tem que parar e dar uma analisada aqui também. A Espanha tem uma forma de jogar, ela encontrou uma forma de jogar e ela vai, né, fiel. Agora a gente já pode ver se alguém resolver assumir a seleção da Espanha e implantar um outro estilo de jogo, a gente vai poder falar, cara, a Espanha tem que voltar para a essência dela, né? Para a essência, que é essa aí. E que talvez o Brasil tenha perdido, e eu acho que perdeu. Em algum momento aí a essência do futebol brasileiro ela ficou de lado na nossa seleção. E você falou dessas vitórias sobre as campeões mundiais, eu não tinha me atentado, não tinha ouvido ainda essa, que é um negócio impressionante, né, cara? Impressionante. E tem vários números aí quebrados, recordes quebrados pela Espanha. Agora ela tem o maior número de títulos, 4. Maior número de gols marcados numa edição, 15. Maior número de vitórias em uma edição, 7. Técnico com maior número de vitórias seguidas, Luiz de la Fuente, 7. Jogador mais jovem a disputar uma partida, Lamine Yamal. Jogador mais jovem a disputar uma partida de mata-mata. Jogador mais jovem a fazer um gol. Jogador mais jovem a disputar uma final. Jogador mais jovem a conquistar o título. Jogador mais velho a conquistar o título, o Navas. Jogadores com mais títulos, o Navas, que se junta a outros 13 jogadores bicampeões.
Enfim, tem muitos números. Realmente foi uma... Eu falei aqui, A né? única venceu 7 jogos, porque a França de 84 ganhou 100%, mas eram 5 partidas. Ah, então, tá vendo? Cara, assim, é que coisa de feeling. Eu falei, pô, cara, acho que era muito mais pra encher o saco do Ricardinho, ele odeia o Harry Kane. Eu falei, cara, o Harry Kane vai ser campeão. E evidentemente que a primeira mensagem que eu recebi quando terminou o jogo foi do Ricardinho. Opa, legal, help me, help you. Popular me ajuda a te ajudar. O Harry Kane não vai ganhar um título nunca. Mas, assim, ó, na bola, pra mim a final foi Espanha e Alemanha. Foram as duas. Assim. Foram as duas que estavam jogando e, assim, jogou muita bola, cara. É legal quando você termina a competição e ganhou uma seleção que jogou muita bola. Sim. Tem uma coisa curiosa, eu sei que daqui a pouco o Fred vai falar da Inglaterra. Em 90 minutos, tirando a prorrogação que ela jogou contra a Eslováquia, em 90 minutos, a Inglaterra esteve à frente do marcador no mata-mata por 2 minutos. Caraca. Contra Países Baixos. Porque ela faz o gol aos 47 do segundo tempo, o jogo vai até aos 49. Porque ela A empata, Inglaterra com a esteve Eslováquia. 2 minutos. Como é que é? Ela empata com a Eslováquia no final, né? Aos 50, empata com a Suíça, estava saindo perdendo. Sai perdendo de Países Baixos e vira, mas vira aos 47 do segundo tempo e nunca está à frente do marcador da Espanha. A Espanha esteve atrás do marcador nessa Euro 15 minutos, 13 minutos contra a França e eu acho que 25 minutos contra a Geórgia. Toma um gol no início, lá pelos 30 do primeiro tempo vai empatar. A Espanha não esteve em toda a Euro 45 minutos atrás do marcador do que ninguém, e em todo o mata-mata a Inglaterra esteve 2 minutos, em 90, porque depois contra a Eslováquia faz um gol com 1 minuto e fica mais 29, a Inglaterra esteve 2 minutos, que são de prorrogação, porque se a gente for contar 90 minutos não é isso, à frente dos seus adversários. O que eu acho legal sabe por quê? Os jogos de seleções normalmente são jogos amarrados, normalmente são jogos até ruins, as seleções custam a jogar bem. E se a Inglaterra ganha, talvez passaria uma mensagem que não precisa se esforçar para jogar bem. Ia passar uma mensagem para outras seleções de que, cara, não precisa, é só competir, é só se manter mais ou menos vivo, que alguma hora o talento vai aparecer e tal. E a Espanha mostrou que, não, se você jogar bem, você está mais perto de vencer. Pode até acontecer de não vencer, mas que você tem mais probabilidade de vencer. Se você jogar bem, você tem. E eu acho que é o recado que a Espanha deixa para todas as seleções. Tentem jogar bem, arrisquem, procurem uma forma de jogar, se sintam confortáveis em algum estilo de jogo, convoquem jogadores para fazer aquilo. Cara, o Grimaldo, André, a temporada que ele faz no Bayer Leverkusen é de participar de 30 gols na temporada, entre gols e assistências. E joga o Cucurella. Por que joga o Cucurella? Porque você precisa ter os melhores jogadores para fazer aquelas funções. E para ser um lateral que vai fazer 1 milhão de quilômetros por jogo, que vai dividir bola, que vai correr pra caramba, o Grimaldo faz pior do que o Cucurella. Começou jogando Fabian Ruiz e não o Dani Olmo. Dani Olmo é muito mais técnico, é muito mais... O Fabian Ruiz acorda de manhã e fala, hoje como é que eu posso ajudar meu time? Então, o que você quer fazer e como você quer fazer, aí você vai colocar os jogadores para fazer aquilo. Se não, cara, é convocar e é tentar jogar videogame, sabe assim? Então, a Espanha acho que dá um bom recado. O como fazer as coisas. O como fazer é muito importante. Podia ter perdido. Os espanhóis hoje estariam chateados, mas daqui a uma semana ele está falando, pô, perdeu, mas daqui a 4 anos esses caras vão estar mais velhos. O Lamine Yamal com 20, 21 anos ninguém vai segurar. E vão estar mais entrosados. E esse erro individual, não sei o quê, se a gente achar um goleiro um pouquinho melhor daqui a 4 anos, a gente não perde. Então sabiam que iam ser detalhes e que a caminhada teria valido a pena. A Inglaterra não salva nada. Não salva nada. O Harry Kane é um vinho bom num copo de plástico, pô. Assim, ele faz a função dele, que é de vinho, mas ele está completamente subaproveitado num time tosco que é esse time da Inglaterra. E ontem quase que, de novo, o Southgate acerta na Mega Sena, né? Porque o cara que ele entrou, que ele botou pra jogar, acabou que empatou o jogo e tal. Nós vamos conversar sobre isso com o Fred Caldeira daqui a pouco. Ó, cuidado o Estevão, hein? O Estevão joga na posição do Cole Palmer, que tem 21 anos, que participou de 40 gols no Chelsea na temporada e que o Estevão vai chegar ano que vem. Eu acho que o Estevão vai atropelar quem estiver na frente dele. Mas ele pode chegar lá com um degrau que ele não esperava. Interessante, interessante. Vamos ficar de olho mesmo. O Beckler, agora,
só para você tentar passar pra gente, qual foi, quem que bancou seguir o mesmo estilo de jogo e tal, mesmo depois de alguns fracassos? Porque acontecem alguns fracassos, assim, retumbantes da seleção da Espanha nesse, né? Acho que a Copa de 2014, né? Começa com a derrota na Copa das Confederações, mas eu acho que nem deram muita importância, porque, assim, é um torneio que a gente aqui era como se fosse a final da Copa do Mundo. Vamos ganhar a Copa porque a gente atropelou a Espanha na final em 2013. E a Espanha, inclusive, tem uma conta pendurada lá no... Vieram aqui a passeio, e tem uma conta pendurada lá no Nordeste que eles precisam pagar. Lá em Fortaleza. Precisa pagar lá, não, né? Dizem que tem em Recife também. Mas, enfim, a de Fortaleza é sabida. Então, assim, quem que bancou? A imprensa banca, o próprio torcedor banca de falar assim, ó, foi uma Copa ruim, 2022 também, mas, cara, tá dando certo, esse é o nosso jeito e a gente vai insistir? Não tem, assim, um grande pai dessa ideia, sabe? Assim, não tem um super diretor de futebol da Real Federação Espanhola de Futebol e que quando perde ele é o primeiro a dar a cara e falar, vamos... Não tem esse cara. Tem, por exemplo, o Vicente Del Bosque, foi o técnico de 2010, de 2008 era o Luiz Aragonés ainda. O Vicente Del Bosque foi o técnico de 10, 12, 14. Vira e mexe ele dá entrevista falando desse estilo, que os caras se sentem confortáveis, que os clubes de futebol na Espanha formam jogadores para jogar nesse estilo de jogo. A imprensa e a torcida compram. Quando começou esta Euro, aqui se falava que a Espanha era um time de quartas e, quem sabe, semifinais, dependendo dos confrontos. Porque eles sabiam que era um time jovem, em construção, que vinha de uma má Copa do Mundo, de um trabalho que estava só começando, que não tinha tido grandes testes até então. Então, o que se esperava? Bom, esse time da Espanha, quando pegar um mais forte, pode ser que passe, mas dois é muito difícil que caia o raio duas vezes no mesmo lugar. Então, você também gera uma relação de expectativa-realidade que você vai ajustando isso para ir evoluindo até onde que você pode chegar. Ela não entra pressionada para ganhar todos os títulos, toda hora, e eu acho que isso até ajuda que os jogadores joguem um pouco mais leves, mais liberados. Não tem um grande pai, não. Existe um contexto aqui, que foi assim que a Espanha ganhou. Nunca tinha ganhado. Tinha ganhado em 1964. A Espanha era um grande fracasso. O que é a Inglaterra, que tem uma boa liga, que é um fracasso de seleção, é a Espanha historicamente até 2008. Então, 2008 deu certo com o Aragonés, que tinha já muitos jogadores de Barcelona e tal. As pessoas sempre acham que é o Barcelona do Guardiola. Não, era o time do Marco Senna, do Cazorla. Era um time bem diferente ainda. E aí, depois, como ganhou 2008, ganhou 2010, aí já realmente com tudo dourado pelo Guardiola, ganha de novo 2002, e eles entendem, bom, tem que ser assim. Tem que ser assim. Ganhando ou perdendo, é assim. Só assim que a gente ganhou. Então vai ser assim que a gente vai ganhar. Aí você vai fazendo ajustes. Você tem um ponta melhor, você ataca melhor com esse ponta. Você não tem ponta, então vamos dar 1 milhão de passes e não vamos perder a bola no meio campo. Todo mundo entende, tá? Que o processo é esse, não se cria grande expectativa, não se cria ilusão e não se vende ilusão desnecessária. E acho que o time está bem ajustado. Tanto que quando entra o Luiz de la Fuente, é um desconhecido. É um período difícil aqui para a Federação Espanhola, por conta do presidente maluco que tinha por aqui, o que fez no futebol feminino também. Mas o Luiz de la Fuente conhecia os jovens, tinha tido bons resultados na base e manteve o estilo que já há mais de 15 anos que eles colocam em prática. Serve muito para nós aqui no Brasil. Qual é o nosso estilo? Qual é a nossa maneira de jogar bola? A nossa seleção brasileira, ela vai, né, jogar de que forma? A gente aí vai trocando treinador, enfim.